doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Por que existem pessoas que nascem ricas e outras pobres? Será que é correto darmos esmola? O que acontece com um político corrupto quando ele morre? Para responder a essas e muitas outras questões, contamos com a participação do orador, educador e médium, Divaldo Franco. O que é mais fácil, ser rico ou pobre? Ser rico. Pobre. Ser rico, é lógico. Ser pobre. Ah, não posso falar nada. Ser rico. Pobre é quem sofre, que é difícil. Porque muita gente não tem oportunidade de vida. É ser rico porque tem uma preocupação a menos, que é o dinheiro. Acho que nenhum dos dois, cada um faz a sua situação conforme as circunstâncias te propõem. Acho que ser rico ou ser pobre depende muito da pessoa. Eu acho assim, pobre, ninguém é milionário a ponto de ganhar dinheiro. Mas você trabalhando, você conquista suas coisas aos poucos e vai vivendo bem. Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. O Espiritismo, Divaldo, tem alguma explicação para a desigualdade social? Sem dúvida. Só com a teoria da reencarnação é possível entender-se a injustiça social. A desigualdade que existe entre as criaturas terrestres defluem dos atos que as próprias criaturas praticaram em existências passadas. Não justifica, porém, que governos arbitrários e ambiciosos não favoreçam aqueles indivíduos que se encontram na denominada linha da miséria com os recursos hábeis para a dignificação. Numa sociedade justa, essas diferenças desaparecerão e elas passam a constituir-se de dores morais através das quais os calcetas endividados reabilitam-se. Quando vemos, por exemplo, as guerras de extermínio, cujo potencial energético e monetário poderia ser aplicado para acabar as misérias sociais, a AIDS, a fome na África, na América Latina, em toda parte. Mesmo na cultura americana tão rica, acredita-se que haja mais de 20 milhões de indivíduos na linha da miséria econômica. Então, são provações coletivas para a sociedade, mas que um dia os governos sensatos e honestos diminuirão através da aplicação dos seus recursos tecnológicos e financeiros em benefício da coletividade. E aqueles que são os endividados resgatarão através do amor, pelo bem que possam realizar, pelas conquistas que a sociedade lhe proporcione, aplicando-as em benefício da própria sociedade. Divaldo, o que pensar de pessoas que, enquanto algumas pagam por uma bolsa de grife 50 mil reais, outras vivem abaixo mesmo da linha da miséria, às vezes com R$1 por dia? O que pensar e como encarar a respeito de Deus com relação a essas questões? Ele simplesmente, por quê? Deus não interfere e acaba com essas desigualdades sociais? Porque se assim o fizesse, desapareceria o mérito das criaturas. Alguém me perguntou por que Deus não nos criou perfeitos? Porque a vida perderia o sentido e entraríamos no tédio. Nada pior do que a paralisia das buscas, essa necessidade do devir, da procura de melhores situações. Então nós vemos que a divindade proporciona recursos e tesouros a indivíduos que os deveriam aplicar para o bem. Um dia a sua consciência gritará de maneira perversa. Contou-me Chico Xavier, faz muitos anos, uma história muito curiosa de duas damas que no Teatro Bolshoi, em Moscou, assistiam uma peça de teatro comovedora. Era inverno. Ambas emocionaram-se até as lágrimas, saindo dali tocadas pela personagem central. E quando iam saindo do teatro para pegar a carruagem, encontraram o homem deitado no mármore frio, desagasalhado enquanto nevava. Uma das damas foi logo acometida do gesto de bondade e quis tirar o seu casaco de mink
para cobrir o homem. A segunda prática racional disse: não faça isto. É um casaco de alto preço. Quando chegarmos em casa, mandaremos o lacaio trazer para ele alguns cobertores. E ela deteve o gesto. Então foram-se. Chegando a casa, foram tomar um chá quente, esqueceram-se. Adormeceram e no dia seguinte, a primeira dama lembrou-se. Chamou o lacaio e mandou levar-lhe agasalhos. Quando ele chegou, o homem havia morrido congelado. Então o doutor Bezerra de Menezes disse ao venerando Chico Xavier: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, quando nós vemos o desperdício, uma bolsa de determinada grife de 500 mil reais, então chega de diamantes, relógios de 1 milhão de dólares, todo cravejado de diamantes. A pessoa pode sim pagar e esse benefício vai auxiliar na indústria dos artefatos, nas grandes indústrias, sim, vão promover as famílias, mas poderia também repartir o excesso em benefício daqueles que vivem na escassez. E para a evolução do espírito, é mais fácil ou é melhor ser rico ou pobre? Pouco importa em que situação o indivíduo se encontre. O essencial é que seja justo e digno, na pobreza que mantenha a honorabilidade, na abundância que mantém a generosidade. E nos semáforos das grandes cidades, nós vemos crianças, jovens, idosos pedindo esmolas. Qual é a postura nossa diante dessa situação? Devemos dar esmolas? É uma situação muito embaraçosa. Sim. E o Evangelho segundo o Espiritismo está esta linda frase: transformai as vossas esmolas em salários. O ideal seria que o dinheiro que nós damos nos semáforos, nas ruas, em nome da esmola, encaminhássemos às instituições de caridade e às autoridades governamentais tivessem cuidado para que essa miséria não viesse a ser exposta. Aqueles indivíduos que estão na necessidade seriam encaminhados às instituições de benemerência, de promoção social, de dignificação e até mesmo de caridade, quando o bem predomina sobre a ação da compaixão e da esmola. Então, muitas vezes, nós ficamos aturdidos, mas por hábito eu não dou. Eu procuro encaminhar a instituições que velam por esse interesse por causa do mercantilismo. Conheço mães lá em nossa cidade que alugam crianças esquálidas, mulheres que as deixam se alimentar-se para poder inspirar compaixão. Numa oportunidade, eu pedi a uma dessas mães, que não era mãe: venha, eu tomarei conta de você e da criança. Internarei a criança que estava esquálida, desidratada. Ela saiu correndo e mais tarde eu soube que a criança era de aluguel. A mãe deixava faminta para alugar a outra. E há uma certa rede em que as crianças vão pedir e os pais, as mães ou os interessados ficam à distância e tomam, assim que nós damos, eles tomam adiante. É, portanto, um comércio da ilicitude e do crime, porque não vai resolver o problema. E o que acontece então com essas pessoas quando elas morrem? Perturbam-se profundamente, porque se utilizam da sua dor para explorar os outros e se utilizam do seu sofrimento para criar culpa social. Não é necessário criar culpa social, porque a sociedade já é responsável por isso e tem a sua culpa coletiva pela indiferença. Allan Kardec disse com muita beleza: numa sociedade onde alguém morre à fome, deveríamos ter constrangimento de viver nela. Tal a abundância que o planeta nos oferece, tais os recursos que podem ser repartidos sem diminuir a abundância daqueles que possuem demasia, promovendo o indivíduo. Não me refiro aqui a dar, mas ensejar a oportunidade de dignificação, criar-se centros artesanais, escolas profissionalizantes, trabalhos que dignificam o indivíduo, promovê-lo socialmente, enfim, procurar suprir a necessidade. É tarefa das autoridades governamentais do mundo. Como é que você vê, então? É um problema mundial, mas a solução precisa ser local, não é, Sem Divaldo? dúvida. Em função das diferenças de cultura, de costumes, enfim? Sem dúvida. Primeiro, os atavismos, esses arquétipos. Na Índia, por exemplo, o karma. Ninguém ajuda ao infeliz para que ele queime o seu karma.
Daí a visão de Kardec na lei de causa e efeito cristã, ajudar o nosso irmão, ser o samaritano, ser o sirineu, para que ele saia daquela situação muito infeliz e perturbadora. Mas é muito curioso que, se nós realizarmos o trabalho local, ele irá repercutir, como dizia Grande. Numa rua que existe uma casa de paz, a rua termina por ser pacífica. Numa cidade que tem uma rua de paz, o bairro terminará pacificado. E a cidade terminará também missionária da paz. Numa nação que tem uma cidade de paz, haverá a pacificação. E, por consequência, no mundo. Se nós começarmos desde o mínimo, iremos alcançar o máximo, porque todos nos uniremos, dar-nos-emos forças e resolveremos de maneira solidária a problemática geral da qual somos também responsáveis. Enquanto muitos viajam de ônibus superlotados e desconfortáveis, há aqueles que andam em veículos muito confortáveis adquiridos por trabalho honesto. Da mesma forma, enquanto muitos não têm o que comer, a mesa do rico é farta. A pessoa que possui uma boa condição financeira deve se sentir culpada por ter tanto enquanto outros têm tão pouco? Não. Desde que o indivíduo granjeou esses recursos com suor e preserva através do trabalho, nas suas indústrias, nas suas instituições de trabalho, estão dando salários dignos para diminuir a miséria. No entanto, poderia fazer mais. Poderia criar instituições de benemerência com o excesso de lucro. É lícito ao indivíduo que trabalhou desfrutar de todo o conforto e até do excesso, mas também repartir com aqueles que não têm chance. Eu li uma obra muito interessante de um autor brasileiro, no qual ele conta a sua história, que atingiu um patamar muito alto de valores financeiros. Mas a primeira coisa que ele lembrou foi dar salários justos aos operários e não esquecer das suas origens, como acontece com muitos, que têm vergonha das origens, das raízes. E então ele procurou fazer na sua indústria não apenas um lugar de lucro, porque essas instituições não têm coração. Ele colocou o coração, fazer as assistências que as leis exigem, mas fazer muito mais, obras de benemerência e promoção social. Divaldo, enquanto alguns têm um progresso financeiro, têm uma estabilidade, até um crescimento financeiro, outros vivem ou no desemprego, no subemprego, chamado bico. Diante da lei de causa e efeito, a pessoa está colhendo o que plantou em reencarnações anteriores ou a criação de empregos também depende do governo? Vamos a um vulto mitológico. Eu recordo de Midas, o rei que ambicionou tudo que tocasse virar ouro e foi atendido pelos deuses. Mas logo depois ele percebeu a tragédia da ambição, porque não podia se alimentar. Pegava um fruto, ficava de ouro. Ia sorver a água, uma lâmina de ouro. Então, desesperado, ele quis retroceder o que conseguiu dentro da mitologia. Naturalmente, nessa condição, aqueles que ambicionam demais deveriam contribuir com o governo ou, quando se tornassem governos, não esquecerem do cidadão, que foi membro de uma sociedade e que foi eleito para servir e não para se servir da posição de que desfruta. Então, aqueles que estão nessa situação, muitas vezes, são situações dolorosas do passado. Tudo o que fazem dá errado. Por mais que se empenhem, não logram o êxito. Mas se nós concedermos a oportunidade, estamos cumprindo com o nosso dever. Ele está resgatando as suas dificuldades, mas aos governos competem educação, salário dignos, repouso, saúde e todos aqueles valores que promovem a criatura humana. Não podemos responsabilizar o governo por tudo, porque afinal o governo é o cidadão, que se encontra naquele cargo que nem sempre é um encargo bem orientado. Mas as responsabilidades governamentais são muito grandes. E as sociais, porque se as indústrias, por exemplo, as organizações poderosas auxiliarem os governos, através de intercâmbios, naturalmente facilita a situação, não vai resolver, porque o problema ainda é moral, mas ameniza. E quando nós amenizamos a dor de alguém, sentimos-nos felizes. Divaldo, muito obrigada pela sua presença. E você? Obrigada pela sua companhia. O programa Transição chega ao fim. Hoje, nós falamos sobre as desigualdades sociais. Na próxima edição, temos muito mais para você. Até lá!